Vou fazer um resumo bem rápido aqui, beleza? Lei 14.300, isso ela começou lá em 2012 e até, com a resolução normativa 482, até chegar na Lei 14.300, que é o que nós estamos discutindo hoje. Então, é importante a gente ter esse marco legal, isso reforçando para você passar isso para o seu cliente, porque isso garante que o investimento dele realmente vai ter uma segurança jurídica, porque uma lei é muito mais difícil de ser modificada, tanto para melhor quanto para pior, do que uma resolução normativa, como era o caso que a gente tinha com a resolução normativa 482, beleza? Então, essa lei aí, ela vai impactar o seu negócio, porque agora você precisa mostrar para o seu cliente que existe uma cobrança pelo uso da rede, que antes não existia, mas que de forma alguma isso vai inviabilizar o projeto dele. Muito pelo contrário, assim como eu vou mostrar, tem alguns projetos onde o payback, a gente vai falar de análise financeira, mas uma delas é o payback, até melhora com a aprovação aí da Lei 14.300. Alguns clientes já estavam até achando estranho isso quando eles estavam gerando as propostas no Asume e falaram, mas como que pode melhorar se está tendo uma taxação, se está tendo um pagamento pelo uso da rede? Então a gente vai explicar detalhadamente isso hoje, tá bom? Resumindo aqui, que eu sei que isso gerou dúvidas ainda na parte de vocês, que é o seguinte: existe a transmissão da energia, a gente gera energia numa geradora e tem que transmitir essa energia até onde ela vai ser consumida. Essa transmissão é o fio A da nossa componente tarifária que remunera essa transmissão. Existe a distribuição, que é o quê? Eu pegar de uma subestação aqui, por exemplo, da CEMIG e distribuir essa energia para os bairros. Isso é a distribuição da energia. E isso, a componente tarifária que faz essa remuneração é o fio B. Então, com isso, nós temos duas componentes tarifárias muito importantes aqui quando a gente fala da Lei 14.300, que é o fio A e o fio B. Fio A é transmissão, é o que remunera a transmissão, aquelas grandes torres de transmissão, e o fio B é o que remunera a distribuição da energia. Isso tem que estar na ponta da língua para você conseguir explicar para o seu cliente. Se você não entender isso, vai ser muito difícil você conseguir explicar com clareza para o seu cliente, tá bom? Então aqui está a nossa componente da TUSD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, que temos aqui a parte que é o transporte dessa energia, temos as perdas, que são as perdas técnicas e as não técnicas. As não técnicas são os gatos, né, os furtos de energia, e temos os encargos também, que fazem parte da componente tarifária. Basicamente, o que eu quero passar para você é o seguinte, que é a revisão de hoje. Aqui, exatamente isso. Vai existir um desconto gradativo, uma cobrança gradativa em cima do fio B para os projetos que não têm o direito adquirido, que fizeram aqui o protocolo a partir do dia 7. A ANEEL soltou um comunicado falando que todos os projetos que forem protocolados no dia 7, ainda estão dentro das regras aí antigas da Resolução Normativa 482, tem o direito adquirido. A partir do dia 7, aí já começa a valer a Lei 14.300. Então, a gente ficou com essa dúvida se era dia 6 ou dia 7, então é dia 7. Se você pedir o seu projeto aí no dia 7, tá tudo certo, vai dar tudo, se ele for aprovado, tudo certinho, ele está aí com o direito adquirido. Então, em 2023, agora esse ano, nós vamos começar a pagar 15% do fio B. Lembrando que o fio B é o que remunera a distribuidora de energia pelo uso da rede elétrica. Então, fazendo um comparativo aí com uma estrada, uma rodovia, que você paga o pedágio, antes, com a Resolução Normativa 482, não era necessário pagar para usar a rede de distribuição, para pagar para usar essa estrada. Vamos falar que tem que pegar e levar essa energia aonde ela vai ser consumida. Agora, com a Lei 14.300, será necessário pagar pelo uso da rede de forma escalonada, ou seja, eu vou pagar 15% pelo uso da rede já em 2023, 30% em 2024, 45% em 2025,
assim sucessivamente até 2028. Em 2028, nós vamos, a partir de 2029, vai ser aplicada uma nova regra que vai ser proposta através do encontro de contas, que vai ser publicado até julho desse ano, que vai colocar aí um peso da GD com os benefícios, com os subsídios, enfim, tudo que existe em cima disso, para que seja colocado uma nova regra em cima da taxação, né, vamos falar assim, do pagamento do uso da rede elétrica, para que assim a gente tenha essa mudança de forma definitiva. Isso pode melhorar a lei ou pode ser cobrado mais componentes tarifários. Então, nós temos que aguardar e acompanhar todo esse processo até o meio deste ano aqui de 2023. E para todo mundo que instalar o projeto até esse encontro de contas ser publicado, ou seja, até o meio desse ano, vai ter 2 anos a mais nessas regras de escalonamento. Então, eles vão ficar até 2030 pagando a tarifa dessa forma aqui, e aí sim vamos entrar nas novas regras. Isso é o resumo que eu queria fazer para a gente entrar na aula de hoje, tá bom? Vamos que vamos, ó. Aqui a gente já falou do encontro do fio B, e agora a gente vai pegar e vamos falar aqui do custo de disponibilidade, que a gente já explicou como que ficava, e vamos para os exemplos práticos. Agora, com os exemplos práticos, deixa eu colocar esse daqui no modo apresentação. Então vamos agora para uns exemplos práticos para a gente entender como vai se dar essa cobrança do fio B. Eu vou fazer um exemplo prático, nessa aula eu vou focar bastante no grupo B e depois eu vou falar um pouco do grupo A, mas eu já adianto que o grupo de alta tensão, como ele não tem uma parcela de fio B, ele tem, na verdade, na oro sazonal verde, na ponta, ele tem a parcela do fio B, porque a maior parte do fio B está sendo pago já na demanda. Então, em resumo, quando a gente for falar dessa parte do grupo A, vocês vão entender que a nova lei, a Lei 14.300, ela impacta muito pouco, ou quase nada, os sistemas de grupo A, de alta tensão. E também no grupo B, nós vamos ver alguns fatores que impactam realmente a viabilidade do nosso projeto. Mas para os projetos de grupo B, em termos de payback, a gente vê alguns casos, devido à não cobrança da tarifa mínima de disponibilidade, um payback menor em alguns casos, ou até, sei lá, 5, 6, 7 meses maior, porém, o que vai realmente ter aí um impacto maior é o retorno do investimento, aí, a economia total do cliente ao longo de toda a vida útil do sistema. Mas a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente for falar aqui da análise financeira, tá bom? Vamos para os exemplos práticos aqui para a gente entender melhor vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Se você tem uma renda mensal de R$4.000, então é fato. Você já tem quase tudo que precisa para acumular um patrimônio. Hoje, vou pegar aqui um consumidor que não tem energia solar, só para eu construir essa conta para vocês entenderem o raciocínio, tá? Isso aqui é exatamente o que vai ser aplicado na prática. Então hoje nós temos os impostos, ICMS, PIS, COFINS, e no caso aqui da CEMIG, nós temos uma tarifa sem imposto de 65 centavos e com os impostos mais ou menos de 75 centavos a tarifa, hoje, tá? Então, sem energia solar, para um cliente que tem um consumo de 500 kWh, olha só como que vai ficar isso. Ele consumiu 500 kWh, a tarifa é 65 centavos sem impostos, então ele vai pagar aqui 325. Quando a gente faz a questão da compensação, tanto faz se eu estou usando a tarifa com ou sem impostos, porque os impostos, quando houver, ele só vai ser aplicado em cima do que eu vou pagar de fato, o que não foi compensado. Então, na hora da compensação, como eu estou olhando ali o kilowatt, o quilowatt-hora, tanto faz se eu estou colocando a tarifa com imposto ou não, vai depender aí da sua concessionária, como que ela coloca essa informação. Mas o conceito aqui é o mesmo, porque a gente está olhando a energia compensada em quilowatt-hora e energia injetada. Nesse caso não tem energia injetada porque esse cliente não tem energia solar. Estou pegando um cliente sem energia solar e vamos depois pegar os casos do cliente que tem o direito adquirido e o que está dentro da Lei 14.300 para a gente ver como que vai ser o impacto
dessa tarifa no projeto como um todo aí, com a Lei 14.300, tá bom? Então vamos lá. Aí tem impostos, eu coloquei aqui mais ou menos R$50, tá? Iluminação pública 16. Então esse cliente vai pagar mais ou menos R$390, R$391 consumindo 500 kWh na CEMIG, tá? Esse é o exemplo só para você entender. Agora, vamos pegar um cliente que tem o direito adquirido, ou seja, ele já tinha um projeto instalado ou ele fez o pedido ali, protocolou o projeto até o dia 7/1/2023 e ele manteve o direito adquirido. Como que vai ficar a conta desse cliente? Como que é hoje, né? Isso é sem novidade, como que é hoje que vocês já sabem. Temos aqui o consumo, 65 centavos, e temos a geração. Não estou considerando, eu estou considerando aqui Minas Gerais, que tem toda a devolução do benefício do ICMS, tudo, então tá, entenda aqui só o conceito. Então, 500 eu consumi, injetei 500, se esses 500 que eu consumi valem R$325, porque a tarifa é 65 centavos, quando eu injetar esses 500, eles vão valer os mesmos R$325. Perceba que aqui, ó, eu usei a rede elétrica porque eu consumi 500 kWh da rede. Eu usei essa rede elétrica porque eu consumi essa energia. O meu sistema fotovoltaico, quando eu precisei consumir essa energia da rede, o meu sistema fotovoltaico não estava gerando energia ou não estava gerando energia suficiente para suprir ali a minha demanda. Pode ser que eu consumi à noite ou em momentos do dia onde a minha geração não foi suficiente para suprir o meu consumo. Ou seja, consumi 500 kW da rede. Eu usei a rede elétrica. Hoje, quando a resolução normativa 482, quando eu devolvo essa energia para a rede, eu injeto essa energia na rede e compenso o meu consumo, tudo que eu usei da rede elétrica não é cobrado. Tanto é que os R$325 equivalentes ao meu consumo, eu tenho um abatimento de R$325. Ou seja, não pago nada por usar a rede elétrica quando eu tenho uma geração de energia solar, beleza? E aí vai ser cobrado os impostos. Eu coloquei menos 50 aqui porque, no caso, como eu consumi e devolvi toda a energia, os impostos, nesse caso, aqui em Minas Gerais, no caso da CEMIG, é compensado também. E vou pagar a minha energia, uma taxa de iluminação pública e a minha tarifa mínima. Pago a minha tarifa mínima. Beleza? Então, eu vou pagar R$65 mais R$16,81. Isso sem surpresas até então. Energia solar com direito adquirido. Eu tenho uma economia em mais ou menos de 80%. Nesse caso aqui, tá bom? Vamos lá então. Agora, e eu estou considerando um sistema trifásico aqui, que a tarifa mínima é 100 kWh. Agora, vamos pegar um caso de um sistema que, vamos supor que ele foi conectado à rede já na Lei 14.300. O que vai acontecer com esse sistema? Olha só, consumiu os mesmos 500 kWh, a tarifa é 65 centavos, os mesmos R$325. Eu não mudei nada para ficar claro aí na mente. Quando eu vou ter uma geração de energia, agora o meu crédito não vai mais ser de 65 centavos, ele vai ser de 62 centavos. Calma que eu vou explicar de onde que eu tirei esse valor 62. Ou seja, eu não compenso mais em reais 325, eu compenso 310. Por quê? Nesse caso, essa diferença aí ficou para a concessionária, para eu remunerá-la, porque eu estou usando a rede elétrica dela para consumir esses 500 kWh. E quanto que eu vou pagar para a concessionária por ter usado a rede elétrica dela? Saca só, em 2023, 15% do fio B. 15% do fio B. Quanto que é 15% do fio B? Fio B é o que remunera as concessionárias de energia. 23 centavos é o caso aqui da CEMIG. Já mostrei como que a gente encontra o fio B. Vamos lá, depois eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem também acessar esses relatórios, essas planilhas, para você pegar os valores e olhar aí na sua concessionária. No Azume, para quem é usuário do Azume, já está tudo planilhado lá, você não precisa acessar site nenhum, porque é só você escolher a concessionária, você já recupera todos esses valores aí, e eu vou mostrar depois como que fica isso com o Azume, tá bom? Vamos lá. Aqui, tarifa de energia, então, 65 centavos. Como eu tenho 15% de 23 centavos que eu vou pagar, quer dizer que eu vou pagar a cada quilowatt-hora consumido da rede
3 centavos vai ficar para a concessionária. Ou seja, a minha nova tarifa de compensação será 65 menos 3 centavos, 62 centavos. Então, em 2023, como eu estou pagando 15% pelo uso da rede da distribuidora, eu não compenso mais com 65 centavos, eu compenso com 62 centavos, porque uma parte fica para a concessionária, para remunerar ela pelo uso da rede que eu estou fazendo por injetar energia na rede elétrica dela e poder recuperar essa energia depois quando eu precisar. Olha só que interessante agora. Entra uma questão muito bacana aqui, que é o quê? Antes de eu explicar isso, vou explicar aqui como que ficam as contas. Então vamos lá. Agora vai valer 62 centavos, R$310. Os impostos, vou ficar aqui como se eu tivesse aí recuperado, tal. Não estou olhando para imposto, tá? Eu coloquei aqui só para vocês entenderem. Olha aqui a questão da compensação do fio para você entender. E tem uma iluminação pública e a tarifa mínima é zero. Por que que é zero? Por que que não está sendo cobrado? Com a nova regra da 14.300, eu não pago mais a tarifa mínima quando eu estiver agora consumindo mais que o mínimo. No caso aqui do sistema trifásico, que é 100 kWh, eu consumi 500. Como eu consumi 500 e eu já estou pagando no meu fio B a distribuidora pelo uso da rede elétrica dela, eu não preciso mais pagar a tarifa mínima, assim como acontecia antes. No nosso exemplo aqui, eu injetei toda a energia que eu consumi e mesmo assim eu tenho que pagar a tarifa mínima. Neste caso aqui, eu não pago a tarifa mínima porque eu já estou pagando pelo uso da rede no fio B. Olha só que interessante, a conta deste cliente aqui foi para R$31. Neste caso, em 2023, uma economia de 92%. Então, olha só que interessante, aqui a gente já começa a ver algumas coisas bacanas dessa lei. A economia do cliente nos primeiros anos, neste caso aqui, eu vou esmiuçar esse exemplo para a gente entender até quando isso vai acontecer, ficou mais vantajoso para o meu cliente a instalação do sistema fotovoltaico no primeiro ano. Calma que eu estou falando aqui de forma particionada, né? Particionada, igual o Jack lá, estripador, né? Que vamos por partes, né? Então, a conta de energia desse cliente no primeiro ano vai ficar menor do que aquelas pessoas que têm o direito adquirido, porque ele não paga mais a tarifa mínima. Beleza? Uma economia de 92%. Vamos entender agora o que vai acontecer em 2024. 2024, eu vou pagar 30% do meu fio B. Então, a regra é exatamente a mesma. Fio B, 23 centavos, 30% de 23 centavos, 7 centavos, a nova tarifa vai ser 58 centavos. Ou seja, eu compenso aqui agora 58 centavos e não mais 62 ou 65, como era o caso de quem tem direito adquirido. Eu vou, agora os meus 500 kW valem R$290 e com isso eu pago R$50. Ainda no segundo ano para esse cliente, está sendo mais vantajoso no segundo ano ter o direito instalar o sistema de acordo com a Lei 14.300, porque a conta dele está menor ainda. Calma que a gente não está falando de 2 anos, temos que olhar o todo, estou falando agora de 2024. A economia dele foi para 87% em comparação no caso dele, da conta de R$391 dele, que é se ele não tivesse o sistema fotovoltaico. Beleza? Então aqui você percebe uma coisa, não sei se você já percebeu, mas eu vou falar. Não adianta você vir com a ideia de falar, não, eu vou gerar mais energia para compensar essa taxação. Não adianta, porque o que a gente consome aqui, o que a gente compensa é o quilowatt. O quilowatt continua sendo 1 para 1, ou seja, eu gero 1 quilowatt e o meu quilowatt injetado vale 1 ainda. Aqui, ó, eu estou compensando meus 500. A questão é que o valor do meu quilowatt ele vai sofrendo uma desvalorização porque uma parte desse valor fica para a concessionária para pagar o uso da rede. Beleza? Então não adianta eu gerar a mais porque a única coisa que você vai conseguir é acumular crédito para esse cliente e se ele não usar ele vai perder em 60 meses. Tá bom? Vamos lá agora para 2025. Agora eu vou passando batido porque as contas são as mesmas, né? Para 2025, como eu vou pagar 45 do fio B, o meu crédito vale 55 centavos, porque 45% de 23 centavos é 10 centavos, 55 centavos, eu vou pagar 55 centavos, vou pagar em torno de R$66 para concessionária.
Em 2026, eu vou pagar 60% do fio B. O meu crédito aqui, ó, 60% de 23 centavos vai ser 14 centavos. Então, 65 centavos menos 14 centavos é 51 centavos. Então, em 2026, eu pago R$ 86. No caso desse cliente aqui, em 2026, que ele vai começar a pagar uma conta igual a quem tem o direito adquirido, que era de R$ 81. Então eu vou demorar alguns anos, como a taxação, a cobrança pelo uso da rede, ela é escalonada, começa em 15% e vai aumentando. Num primeiro momento, eu tenho uma redução maior ainda da minha conta de energia, para depois essa conta ela vai ficando maior ano após ano, assim como vocês estão vendo, é 30, 50, 80 reais e por aí vai. Então isso vai ficando cada vez maior. Mas em 2026 o cliente vai perceber que ele está pagando mais energia a partir de 2026 para quem instalar aqui em 2023. Lembrando que quem, por exemplo, instalar um sistema em 2026, aí já entra cobrando 60% do fio B, ele não começa lá nos 15%. Essa regra vale de forma fixa e quem entrar nela se beneficia dela, mas ela não começa a valer 15% a partir do momento que o cliente instala, e sim quando esse cliente o gatilho é o ano de instalação. Se ele instalar o sistema em 2026, ele já entra pagando 60%. Aí as contas mudam, tá bom? Em 2027 ele paga 75% do fio B. Neste caso a fatura já ficou maior, ficou R$ 101, em comparação a 81 reais. Lembrando que eu fixei o preço da tarifa aqui para facilitar a nossa vida. Eu não estou considerando a inflação da energia, entenda a conta, porque se a energia subir, é a mesma coisa, né? Ela vai subir e a gente vai compensar com a nova tarifa. Então, pega o raciocínio aqui. Em 2028, a gente vai ter aqui, em 2028, a gente vai ter 90% da cobrança do fio B, aí a conta já vai para R$ 116, e a partir de 2029, que daí é o que a gente tem que começar a olhar, que vai chegar a nova regra. Aí a nova regra ainda a gente não sabe como que vai ser. Então, dos projetos que a gente está calculando aqui, inclusive o Azumi está usando, a gente usa as novas regras a partir de 2029, cobrando 100% do fio B, e assim que tiver as novas regras, a gente atualiza ele para você conseguir fazer essas contas. Então, você entende que a economia dele começou aqui, ó, em resumo para a gente, em 80% para quem tem o direito adquirido, depois ela foi para 92%, porque a não cobrança da taxa de disponibilidade, nesse caso do trifásico, é relevante, perto da cobrança da rede, então ela aumentou a economia e essa economia vai diminuindo ao longo do tempo, conforme eu vou aumentando a parcela do uso da rede que eu vou cobrando do meu cliente, até isso se estabilizar, que vai ser com as novas regras que vão ser lançadas aí através de um conto de contas no meio desse ano, e com isso eu tenho o payback do meu cliente. Perceba uma coisa, a conta ficou mais complexa agora de você calcular o payback. É difícil você ficar calculando na mão, porque ano após ano muda a tarifa de energia. Junto com isso, você tem que considerar a inflação da energia e também os outros custos ali que impactam a viabilidade do seu sistema. É por isso que nós aqui temos uma plataforma, que é o Azumi, que faz tudo isso de maneira automática para você. Por quê? O fio B varia de concessionária para concessionária, então tem um valor para cada concessionária de fio B, varia de acordo com a simultaneidade do seu projeto. Ou seja, se eu gerar 100 kWh, não, vou dar um outro exemplo, se eu gerar, vou usar o mesmo exemplo aqui, 500 kWh, e eu não injetar nada na rede, ou seja, tudo que eu gerei eu já consumi instantaneamente, não existe cobrança da rede, porque eu não injetei nada da rede, eu não usei a rede elétrica. Agora, se eu gerar 500 kWh, no caso de um alto consumo remoto, e injetar 500 kWh na rede, aí sim a cobrança do fio da rede vai ser em cima da geração completa. Então, quanto maior a minha simultaneidade, ou seja, a taxa com que eu gero e já consumo essa energia, melhor para mim, porque menos rede eu pago. Porque eu só pago o que eu injeto na rede e compenso. Beleza? Se eu injetar na rede e não usar nada também, não pago nada, mas assim que eu começar a usar essa energia, aí sim eu tenho que pagar
pelo uso da rede elétrica. Beleza? Então, importante, não adianta gerar mais energia para compensar a taxação, né, o pagamento do uso da rede, pois o valor do kilowatt que foi o valor do kilowatt que foi afetado e não a quantidade de energia compensada. Eu ainda compenso 1 para 1, mas o valor do meu kilowatt agora é um pouco menor. Então, por exemplo, de acordo com a resolução 482, 1 kilowatt vale 90 centavos, que com a nova lei esse kilowatt vai valer 85. Então não adianta eu gerar mais, porque eu sempre vou compensar no limite do que eu consumir. O que muda é o valor desse kilowatt aí.